E um fato muito curioso aconteceu hoje no CT do Ninho do Urubu. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se reuniu com o técnico Jorge Sampaoli em uma conversa que durou mais ou menos 1 hora, sem a presença de Marcos Braz e sem a presença de Bruno Spindel. Inclusive ficaram muito revoltados com essa situação. Apenas Jorge Sampaoli e o presidente Rodolfo Landim. Depois foi a vez dos jogadores se reunirem, né? A gente lembrando, né, que o elenco está unido, hein? O elenco está unido, a gente vai falar sobre isso. Tem decisão neste próximo domingo. Inclusive, depois dessas reuniões que aconteceu nessa última quinta-feira, né, muita bagunça acontecendo internamente dentro do Flamengo. Agora, vamos falar sobre a situação também envolvendo estádio próprio, porque o presidente Rodolfo Landim não descarta comprar o templo sagrado do Maracanã. A gente vai falar sobre isso. Vou falar sobre esse próximo jogo do Flamengo, que é uma decisão importantíssima. Todos os detalhes você acompanha a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Antes de começar a falar sobre a situação envolvendo essa reunião do presidente Rodolfo Landim com o técnico Jorge Sampaoli, deixa eu trazer aqui um detalhe importante, porque o Flamengo teve 2 jogadores convocados, tá, para a Seleção Brasileira Sub-17. A Seleção Brasileira Sub-17 está na reta final de preparação visando a Copa do Mundo da categoria, que será disputada na Indonésia. E nessa sexta-feira, hoje, o técnico Felipe Leal fez a última convocação antes da lista final para o torneio. Dentre os nomes selecionados, aparecem 2 jogadores do Flamengo. São eles, Lohan e João Souza. Os crias do Ninho do Urubu ficarão a serviço da Amarelinha em Sorocaba entre os dias 26 de setembro a 7 de outubro. Durante esse período, o técnico Felipe Leal irá comandar a seleção em 4 amistosos contra 2 países. Os adversários serão Canadá e os Estados Unidos. Está aí, né, Lohan e João Souza. Lohan, que foi aí relacionado no último jogo contra o Atlético Paranaense. Infelizmente a derrota do Flamengo, mas o Lohan foi aí relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli, né, ganhando aí, já começando a ganhar oportunidade no time principal, e agora está convocado pelo técnico Felipe Leal da Seleção Brasileira Sub-17 para os amistosos contra Canadá e os Estados Unidos. Lembrando que neste próximo domingo, gente, o Flamengo tem um jogo importante e uma situação que está acontecendo internamente dentro do Flamengo hoje, né, é uma barbaridade, uma vergonha que está acontecendo com essa diretoria. Na verdade, o grupo de Rodolfo Landim perdeu todas, né, votações, todas as reuniões que aconteceu nesta última quinta-feira, tanto para poder, né, proibir profissionais que têm aí cargo público se envolvendo com política, para não poder se candidatar a dirigente do Flamengo, principalmente aí um presidente, vice-presidente. Nessa aí, o Rodolfo Landim, o grupo do Rodolfo Landim já perdeu, né? Inclusive o Bandeira de Melo pode retornar aí com força, hein? Pode retornar com força. Outro ponto também, né, foi aí a emenda de poder aí o mandato do presidente a partir da nova eleição, né, o novo mandato, poder aí de passar de 3 para 4 anos. Também foi aí, né, vetado, não foi aí aprovado. Inclusive, né, a gente viu aí o ambiente totalmente descontrolado, de acordo com as informações apuradas pelo Coluna do Flamengo. A reunião entre os conselheiros que aconteceu nessa quinta-feira terminou com agressões físicas e verbais após mais um capítulo turbulento no ambiente interno do Flamengo na temporada. Então, isso é uma vergonha, né, para a diretoria do Flamengo. Isso é uma vergonha, porque, mano, a gente tava falando sobre a situação que aconteceu lá na votação presidencial do Vasco, que teve um quebra-quebra danado. Agora tá acontecendo no Flamengo esse absurdo, essa vergonha. E hoje, nessa quinta-feira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, fez aí acontecer um fato muito curioso hoje no CT do Ninho do Urubu. Porque enquanto os jogadores ainda chegavam no centro de treinamento, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, se reunia com o técnico Jorge Sampaoli. Será que ele já está acertando a saída de Jorge Sampaoli com essa reunião? E olha só a matéria trazida pelo Coluna do Flamengo, que diz o seguinte: no CT do Ninho do Urubu,
amanhã foi marcada por reuniões. Antes mesmo de acontecer o bate-papo entre os jogadores, Rodolfo Landim esteve presente no local desde as 7 horas, horário de Brasília, e se reuniu com Jorge Sampaoli, o presidente do clube, conversou com o argentino e inclusive tomaram café da manhã juntos. A conversa entre as partes durou cerca de 1 hora e não teve a presença do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor executivo Bruno Spindel. A ausência na reunião, inclusive, incomodou o vice-presidente de futebol do Flamengo. As informações foram divulgadas inicialmente pelo GE. Após a reunião do Landim com Sampaoli, foi a vez dos jogadores terem uma conversa. Segundo as informações, os atletas permaneceram reunidos por cerca de 1 hora e não contou com Jorge Sampaoli e nem a comissão técnica do treinador. Terminados os diálogos, o elenco do Flamengo realizou normalmente atividades nesta sexta-feira. O último treino antes da final da Copa do Brasil acontece neste próximo sábado e a expectativa é de que Jorge Sampaoli já defina a formação ideal para o confronto decisivo com o São Paulo neste próximo sábado, no treino desse sábado. Então, assim, aconteceu essa reunião, Rodolfo Landim foi lá, se reuniu com o técnico Jorge Sampaoli, sem a presença de Marcos Braz, sem a presença de Bruno Spindel, que inclusive incomodou principalmente o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Vou falar para vocês, o couro está comendo. Essa é a verdade. A situação, o couro está comendo. Mas eu vou falar para vocês, jogadores do Flamengo se reuniram, estão unidos para essa final. Agora, realmente, sobre essa conversa de Jorge Sampaoli com o presidente Rodolfo Landim, né, ainda não foi revelado o que de fato o Landim conversou com Jorge Sampaoli. Tomara que ele esteja resolvendo a situação desse técnico aí e saia o mais rápido do Flamengo. Lembrando, por enquanto, não se sabe de nada sobre essa reunião. Apenas uma reunião que aconteceu entre Landim e Jorge Sampaoli. Olho a olho, direto, só os dois e nada mais. Sala fechada, conversa interna, né, em sigilo. A gente não sabe o que realmente está acontecendo neste momento. Vamos torcer para que o Landim realmente possa tomar uma posição e acorde sobre a situação envolvendo o comando técnico do Flamengo. Por se falar no presidente Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não descarta a possibilidade de o Flamengo comprar o templo sagrado do Maracanã. A gente sabe que o Flamengo está de olho, né, em terrenos no Rio de Janeiro para a construção de um estádio próprio. E o presidente Rodolfo Landim, em entrevista à CNN, ele falou o seguinte, olha só: se um dia o governo do estado entender que deve vender, nós vamos avaliar. Entendemos que o interesse do estado é não administrar o Maracanã. Então, o caminho é uma concessão pública de 20 anos. Ao final disso, podemos fazer uma proposta, disse Rodolfo Landim em entrevista ao CNN. Atualmente, o Flamengo e o Fluminense é quem estão aí, né, à frente da concessão do Maracanã há mais de 4 anos. Lembrando que a renovação temporária da dupla Fla-Flu é válida até o dia 23 de outubro, agora do próximo mês de outubro de 2023. Com as indefinições e os processos de licitação em análise no Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas, o rubro-negro estuda a aquisição de um terreno. A área que o Flamengo tem conversas para adquirir é o terreno do gasômetro, de posse da Caixa Econômica Federal, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Até o tempo necessário para a nova casa ficar pronta já foi estimado. 5 anos, 2 para resolver partes burocráticas, mais 3 de obras. Enquanto a futura casa do Flamengo não avança, o mais querido segue mandando suas partidas no templo sagrado do Maracanã. E agora eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro: Maracanã ou realmente o Flamengo deve construir um estádio do zero? Um estádio próprio, sem esse negócio de enrolação, vai correr atrás, tem concessão aí, tem uma renovação que pode acontecer, uma concessão de 20 anos depois que o presidente Rodolfo Landim vai tentar. Isso é só conversa jogada fora. Essa é a verdade. Só conversa jogada fora, porque nem se sabe daqui a 20 anos que o presidente Rodolfo Landim está no Flamengo, né? A gente sabe que vai ter eleição em 2024 agora. O Rodolfo Landim já pode até deixar o cargo do Flamengo já na próxima eleição. O Bandeira de Melo está aí de olho. O Bandeira de Melo quer voltar ao clube. E o que você acha sobre a situação do estádio próprio? O Flamengo deve
realmente pensar no Maracanã ou o Flamengo deve de fato cair para dentro e construir um estádio próprio para a nação rubro-negra? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? A gente vai seguir focado com tudo neste próximo domingo. Tem Flamengo e São Paulo. Decisão da Copa do Brasil, primeiro jogo de ida da grande decisão da Copa do Brasil, que acontece às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no Maracanã. Então fica ligadaço que logo a gente vai trazer mais detalhes sobre esse jogo, Flamengo e São Paulo no Maracanã, neste próximo domingo. Valeu? O de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo e logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.